Seu Spotify for Arts está te dando sinais todo dia, mensagens claras, específicas sobre o que está funcionando e o que não está funcionando na sua carreira. E você? Tá olhando o número de streams achando que é só isso. Não é só isso, é muito mais. Em mais ou menos uns 10 minutos eu vou te mostrar as 5 métricas que realmente importam, onde encontrar cada uma e o que fazer com elas. Screencast direto na tela, sem enrolação. Bora! Ah, mas antes de mais nada, o setup. Para acompanhar esse tutorial, você precisa de uma coisa: acesso ao Spotify for Artists. Se você ainda não reivindicou o seu perfil, faça isso agora. artists.spotify.com. É gratuito, leva mais ou menos uns 2 minutos e sem isso você tá cego. Eu vou passar por 5 métricas na ordem de importância, não na ordem que o Spotify mostra, tá? Na ordem que importa para sua decisão como artista. Tem uma grande diferença nisso, tá? E no final, eu vou te mostrar como transformar esses três números em decisões concretas que você pode tomar hoje. Bora lá. A métrica número 1: streams versus listeners. Primeira coisa que todo mundo olha. Eu tive 500 streams essa semana, eu tive 2.000 esse mês. Legal. Mas isso sozinho não significa nada. Por quê? Porque o stream no Spotify são 30 segundos de play. Alguém ouviu 31 segundos numa playlist aleatória e pulou? Conta. Alguém ouviu sua música 47 vezes no repeat porque ama? Conta igual. São duas coisas completamente diferentes que não aparecem, que aparecem com o mesmo número. O que importa mais? Listeners, ouvintes únicos. Quantas pessoas diferentes ouviram sua música num período? Faz a conta. Se você tem 1.000 streams e 900 listeners, cada pessoa ouviu em média 1.1 vez. Ninguém voltou. Passaram por você como eles passam, mano, por um anúncio qualquer na rua. Agora, se você tem 1.000 streams e 200 listeners, cada pessoa ouviu em média 5 vezes. Essas pessoas gostaram, elas voltaram, elas repetiram, tá certo? Elas estão ativamente engajadas com a sua música. A mesma quantidade de streams, realidades completamente diferentes. A segunda situação é infinitamente mais saudável que a primeira. E assim, o que que, e como a gente vê, como a gente calcula esse número, né? A frequência média. É a quantidade de streams de uma faixa dividido pela quantidade de listeners, de ouvintes. E onde a gente vê isso? Aqui na tela, eu tô com o meu próprio perfil do Spotify. Galera, eu tenho poucas músicas no Spotify, tá? Um disclaimer. Porque o Spotify não é a minha prioridade. Ah, Mais pra frente eu explico exatamente o porquê disso, mas só para que fique claro, tá? Indo aqui primeiro você vai aqui em Music, né? Que é onde você vê as suas faixas. Você seleciona uma faixa, por exemplo, eu vou pegar essa faixa aqui que é mais antiga. E aqui, por exemplo, aqui você tem alguns filtros de datas, né, já prontos que você pode aplicar. Eu vou pegar os últimos 12 meses, né, que é o meu ano, tá certo? E, e só explicando, né, a interface, né, você tem aqui, você pode ter períodos customizados de filtro. Você pode filtrar por locais, né, quais locais locais, quais países, né, você está querendo ver as informações. Mas beleza? E aí, aqui, o que que a gente tem, né? A gente tem, deixa eu até dar um zoomzinho aqui para ficar melhor. A gente tem a quantidade de streams, a quantidade de listeners, e aqui você tem o stream dividido por listeners, ou seja, 2.24. Ou seja, dos 56, os 56 streams que eu tive nessa música, eles foram gerados por 25 ouvintes distintos, o que me deu uma taxa de 2.24, que é uma taxa ali relativamente saudável. Porque se essa razão for abaixo de 1.5,
a sua música está sendo consumida e, mano, as pessoas estão passando por ela. Entre 1.5 e 3, cara, você tem ali um princípio aí de que as pessoas gostam dessa música. Talvez o que está faltando aqui é mais distribuição. Acima de 3, tem gente voltando, tem realmente, assim, tem a confirmação de que tem gente voltando de propósito, tá certo? Então, esse é o primeiro número. Frequência média, streams por listeners. Métrica número 2, o save rate. Essa é a métrica mais importante dentro do Spotify. E a maioria, 90% dos artistas nem olha para ela, tá? Save rate é o quê? É a porcentagem de ouvintes que salvaram sua música na biblioteca deles. O que significa na biblioteca deles? Eles salvaram a sua música em uma playlist pessoal, tá certo? Tem que ser uma playlist pessoal. Quando alguém salva a sua música, essa pessoa está dizendo para o algoritmo: eu quero ouvir isso de novo. Eu vou voltar na plataforma para ouvir isso de novo. É uma ação intencional. Ela exige que o seu público se esforce, que a sua audiência se esforce. O cara parou, clicou e guardou. E aí, o save rate, o que que ele é, né? O save rate é a quantidade de saves dividido pela sua quantidade de listeners, vezes 100. E aí você vai ter uma porcentagem que vai te dizer quantos saves você tem aí, mais ou menos, por ouvinte. Onde você vê, né? Ainda aqui na aba Music, no Spotify for Artists, você seleciona a faixa, e aqui embaixo você vai ter aqui o número de saves. Ele aparece como métrica, né? Você pega os saves e divide pelo listeners, e você vai ter, e multiplica por 100, e aí você vai ter o seu save rate. Quando esse número é saudável? Quando ele está acima de 3%. É um bom indicador quando ele está acima de 3%. Se ele está acima de 5%, é excelente. A sua música realmente tá pegando, as pessoas realmente estão salvando, estão guardando ela. Abaixo de 1%, as pessoas ouviram e realmente elas não ligaram muito para essa música. Mas um disclaimer, tá? Esse número, ele faz mais sentido quando você realmente tem um volume de ouvintes, tá? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho muito poucos ouvintes. Então esse número fica um pouco distorcido. É um pouco distorcido, tá? Então é importante e também sempre tem ter a perspectiva, né, de que alguns números eles fazem mais sentido quanto mais amostras, né, a gente tem. Mas voltando. E por que esse número importa tanto? Porque o save é o sinal mais forte para a plataforma e para o algoritmo, né? Que alguém está realmente parando aí, né? Para ouvir a sua música e ficar na plataforma. O save ele é maior do que o stream e ele é maior do que uma playlist, do que adicionar para uma playlist. O save diz: essa pessoa é um fã em potencial. E o Spotify recompensa isso jogando sua música no Discover Weekly, Release Radar e Radio de outros artistas. Que ele entende que aquela pessoa curte também. Quer uma forma rápida de avaliar se a sua música conectou? Esquece streams. Olha o save rate. Uma música com 500 streams e 7% de save rate é mais saudável que uma música com 50 mil streams e 0,5% de save rate. A primeira tem fãs, a segunda tem passantes. Anota. Se a sua save rate está consistentemente abaixo de 2% em todas as faixas, o problema provavelmente não é distribuição. É a música não estar conectando com o público que está ouvindo. Isso pode ser um problema de direcionamento, tá? Público errado está ouvindo, não necessariamente de qualidade. Métrica número 3. Sources. De onde vem seu ouvinte? E quem são seus ouvintes também, né? Isso muda tudo.
No Spotify for Artists, você tem as fontes de streams divididas em categorias. Você tem o perfil do artista e a página de release. É gente que foi até você de propósito, digitou seu nome, procurou você. Isso é fã ativo. É o melhor tráfego que existe. Biblioteca do ouvinte é gente que já te salvou e tá te ouvindo do acervo deles. Fãs consolidados, tá? Repeat listeners, gente que te ouve de forma consistente, né? Repetida. Playlists algorítmicas, né? A Discover Weekly, a Release Date, Release Radar, Daily Mix. O Spotify te colocou na frente de gente nova, né? É uma prospecção gratuita. Se esse número for alto e a sua save rate também é alta, o algoritmo está trabalhando para você. Playlists editoriais, né? Curadoria humana no Spotify. São picos temporários, elas são boas para alcance, mas elas não sustentam o sistema sozinho. E playlists de outros usuários, né? Alguém te colocou numa playlist pessoal. É um sinal orgânico forte. E aí, o que que você faz com isso, né? Se 80% ou mais dos seus plays vem de uma playlist algorítmica e a sua save rate é baixa, você está recebendo público, mas ele não fica. O problema é um problema de fit ou de música, tá? Se o seu tráfego de perfil, biblioteca é alto, você tem base, gente que volta. Isso é o ativo real. E se quase nada vem de algoritmo, o Spotify não tá te distribuindo. Pode ser que as suas músicas anteriores não performaram bem em saves, em save completion rate, e o algoritmo desistiu. E aí você tem que resetar a sua estratégia de lançamento, tá certo? Com um lançamento mais estratégico. E onde eu vejo isso? Deixa eu resetar aqui. Quando você vem aqui na sua música, você tem o Filter by Source of Stream. E aí você consegue configurar e ver exatamente quais são as fontes dos seus streams. Então aqui a gente tem todas as fontes ativas, todas as fontes programadas e outras fontes, né? Então aqui você tem o seu perfil de artista. Aqui são ouvintes que têm playlists e bibliotecas. Aqui são a lista de músicas, né, dos seus ouvintes, né? Dos seus ouvintes. Aqui você tem todos as fontes, né, programadas, né? Playlists editoriais e personalizadas. ah, Editoriais, playlists editoriais personalizadas. Playlists personalizadas, autoplay e mixes, e playlists e outras playlists, né, de outros ouvintes. E aí ele te mostra aqui, né, graficamente, né, com as cores, né, de onde veio aí, né, ah, cada um bom, como estão distribuídos, né, os seus plays. Se você quiser mais detalhes, você pode estar marcando cada um deles e ele mostra no detalhe aí, né, quais são as suas fontes e você consegue ver aqui na grade, né, qual que é a distribuição dos seus números aí de plays ou de streams aí dentro do Spotify. Métrica número 4, segments. Em 2024, o Spotify introduziu a segmentação de audiência, e isso é ouro e quase ninguém usa, tá? Seus ouvintes são divididos em 3 grupos: Monthly Active Listeners, que são pessoas que ouviram sua música nos últimos 28 dias de fontes ativas, buscaram, salvaram, foram no seu perfil. Esses são seus fãs reais, comportamento intencional.
Previously active listeners, que são pessoas que já foram seus ouvintes, mas não estão te ouvindo mais intencionalmente nos últimos 28 dias ou mais. São fãs que adormeceram. Eles podem voltar com um estímulo certo, né? Você fez um lançamento novo, um conteúdo novo, você fez um outreach nessas pessoas, então você pode reengajar elas, né? E program listeners são ouvintes que vieram de fontes passivas, playlist aleatória, rádio, nunca foram até você de propósito. Eles não são seus fãs, são acidentes aí do algoritmo, né? E por que isso importa? Se 70% da sua audiência é programada, é programmed, você não tem base, tem sorte temporária. O dia que a playlist te tira, volta para zero. O que você quer? Você quer monthly active listeners crescendo mês a mês. Isso significa que as suas ações, conteúdo, engajamento, lançamento, estão convertendo ouvintes casuais em fãs intencionais. Esse é o jogo do Spotify, tá? E onde você vê isso, né? Se você clicar aqui em audiência, em audience, você tem a sua audiência. E aí, se você olhar aqui, deixa eu colocar 12 meses para que fique melhor os gráficos, né? Na primeira página aqui, né? Você tem seus ouvintes, quantos saves você teve, quantas playlists, quantos seguidores. Aqui ele te dá um número geral, né, de streams por listener de todas as suas faixas, quantos streams você teve no total aí, né, durante o período. E aqui, é exatamente o que eu falei, né? Os segmentos, né? Então aqui você sempre vai ter nos últimos 28 dias, ele tá te dizendo, né, que eu tive 28 listeners, né, ou ouvintes na minha audiência do Spotify nesse período, e ele me dá a distribuição, né? Então, 32% veio de programados, 64% veio de quem era ativo, mas está dormente, e 4% aí são as pessoas que ativamente me ouvem, né? Todos ainda me ouvem todo mês, mensalmente. Então, aqui a gente tem os números, né? A gente também consegue ver aqui, né? Quem são os novos ouvintes, quem são os novos ouvintes ativos, quem são os ouvintes reativos e a minha audiência total, né? Nos últimos 28 dias. E aí, o importante, né, pessoal, é a gente ter essa essa parte aqui, né, do nosso gráfico. Eles chamam isso daqui esse gráfico redondo aqui, né, de gráfico de rosca. Eu odeio esse gráfico, por sinal, mas depois isso daí fica só uma anedota aí. Mas isso daqui, ela tem que estar crescendo, né, e sendo a maioria aqui do nosso círculo. E como eu falei, galera, isso daqui, por exemplo, porque eu tenho muitas pessoas dormentes, né? Porque eu consegui engajar, a minha música, ela teve, assim, um certo engajamento, só que, como eu falei, o Spotify não é a plataforma que eu priorizo. E como ele não é a plataforma que eu priorizo, eu só tenho 2 lançamentos dentro do Spotify, depois de um tempo ela perdeu tração e os meus ouvintes que eram ativos, eles adormeceram. Por isso tem esse número tão alto, tá certo? E agora indo para a última métrica. Cities mais demographics. E assim, essa é direta, né? De onde veio o seu público e, na verdade, quem são, né? O seu público e da onde eles vieram. O Spotify, ele te mostra suas top cities, ele te mostra, né, quais são os principais países e as principais cidades que te ouvem. E isso é um dado de decisão, tá? Se 30% dos seus ouvintes estão em Curitiba e você nunca tocou lá, é onde o seu próximo show deveria estar. Pronto, porque, porra, velho, você já tem uma base formada lá, mano, a galera tá querendo te ouvir e você não tá ainda deles. Então, mano, é um argumento forte, por exemplo, para levar para uma festa de Curitiba. Se você quiser entrar no Line e falar: olha, cara,
Eu tenho aqui 30% dos meus ouvintes que são, sei lá, 900 pessoas tão querendo que poderiam me assistir, estão aqui em Curitiba e, pô, me coloca no line, entende? É claro que você não vai falar desse jeito, né? Por favor. Profissionalismo sempre. Se tem uma cidade, por exemplo, com mais de 200 ouvintes ou mais, né? Ativos, que você nunca ouviu falar, vai pesquisar. Tem algo que tem algo acontecendo ali. Ou talvez uma playlist local te incluiu, um influencer te postou, algo. E demographics, na verdade, é o quê? É idade e gênero, né? Então, por exemplo, se 60% do seu público tem entre 25 e 34 anos, você está fazendo conteúdo para pessoas que já são, que estão ali, né? Que estão ali no começo da vida, fazendo a transição, né? Entre a vida adulta, né? E a vida jovem, né? E a vida adulta. Se você está ali com uma média ali de pessoas com entre 13 e 30 anos, você provavelmente está falando muito mais para com. A sua música tá conectando muito mais com adolescentes. Acima de 30, 40, a sua música tá conectando com pessoas mais velhas, mais maduras. E por que isso é importante? Porque isso dá o direcionamento do seu conteúdo, dá o direcionamento da linguagem que você vai usar para se comunicar com essas pessoas. Pô, meu público está atingindo adolescentes, jovens. Cara, eu vou ter que usar uma linguagem, eu vou ter que me comportar como de uma forma que conecte com essas pessoas. Um público mais maduro, talvez um tom mais austero. Então, isso daí te ajuda a entender como você pode se comunicar e se conectar com o seu público. Esse dado tá ali disponível, e a maioria dos artistas ignora ele, tá? Por quê? Porque você fica olhando para os streams. E onde é que eu acho, né, esses dados? Os demographics, eles estão aqui, né? Eles só vão ter os dados aí dos últimos 28 dias, mas ele te dá aqui quem são, né, as pessoas que te ouviram aí, né? E a faixa de idade, né? Se são menores de 18, 18 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, 56 a 56 a 64 e 64 e 65 mais. Então aqui você consegue ver essa informação e também você consegue ver, né, os países. Aqui eu acho que eu não vou ter informações porque eu não tive, provavelmente eu não tive plays aí, né, significantes dentro dos últimos 28 dias. Mas você vê aqui, né, ele mostra quem são os seus países principais e quem são as suas cidades principais. Então, esse daqui esses números aqui são demographics e as localizações. Encerramento. Recapitulando, 5 métricas, 5 perguntas. Frequência, streams dividido por listeners. As pessoas estão voltando? Save rate, número 2. Quem está guardando? Não, as pessoas estão guardando? Número 3. Sources, de onde vem e por quê? Número 4. Segments, são fãs ou acidentes? Número 5. Cities and demographics, onde faz sentido eu agir e com quem faz sentido eu falar. E aqui uma nota de honestidade, tá, pessoal? O que eu acabei de te mostrar é o que o Spotify permite ver. Que é, assim, sinceramente, o Spotify é uma plataforma que, cara, eu acho ela bem limitada, eu acho ela bem, digamos, não amigável com o artista, né? Em primeiro lugar, que o Spotify é sabidamente uma plataforma que prioriza o acionista e não o artista, tá? Então, eles priorizam lucro e uma forma de priorizar a distribuição de lucro é cortando o que eles pagam pro artista. Capitalismo. Só que, e assim, e ela é uma plataforma que, assim, ela te dá os principais dados que você precisa. Mas sinceramente, ela te entrega muito pouco em termos de dados, tá? Ela realmente é uma plataforma bem pobre em relação a isso. Por exemplo, comparando com o que o YouTube Analytics entrega,
Por exemplo, retenção segundo a segundo, CTR, impressões, fontes de tráfego, revenue por vídeo, crescimento em múltiplas camadas. O Spotify for Artists é uma ferramenta, é uma ferramenta assim bem limitada. Ela tipo é uma lanterninha numa caverna. Ela mostra o suficiente para você não bater na parede, mas ela não te dá um mapa claro. Não quer dizer que é inútil, tá? Ela quer dizer o quê? Que se você realmente busca clareza sobre o que funciona e por que, existe uma plataforma que te dá 10 vezes mais profundidade de dados. A gente vai falar sobre ela. Mas por agora, usa o que o Spotify te dá. É mais que 90% do que os outros do que os outros artistas olham. Mas se você quiser e se você quiser assim um resumo disso num formato que dá para consultar toda semana, eu fiz um PDF aqui com 5 números que todo artista precisa olhar, com as fórmulas e o benchmark. O link vai estar na descrição, é grátis. E é o seguinte, amanhã não, na quinta-feira, eu vou fazer a mesma coisa, só que pro SoundCloud, porque cada plataforma conta uma história diferente, né? E se você tá no SoundCloud também, tem dados ali que o Spotify não te dá. O próximo vídeo aí, né? Ele vai te mostrar o que o SoundCloud entrega, que o Spotify não. Vai estar no card, tá? Mas me responde aí nos comentários, qual dessas 5 métricas você nunca tinha olhado e vai passar a olhar toda semana? Frequência, save rate, sources, segments ou cities?